Boa noite. Boa noite. Boa noite. O dízimo do mês. Muito obrigado. Nossa. Cara, que estranho. Obrigada, irmão. Uma piada chamada Deku Dark. Quero ver isso daqui. Canal Cenário Transparente. Deku Dark, um bagulho que todo mundo tava falando, Eita, todo vai mundo dar tava hate. hypado, o Instagram não me parava de mostrar rios hypando esse momento. Tudo isso pra quê? Pra ter a porra de uma skin? E não muda nada no boneco. Eu sinceramente No não boneco. tenho fã de Boku no Hero, assim, os dois que aguentaram até a Eita. sexta temporada, no caso. Vídeo Então, polêmico. essa comoção aí pra esse momento Vídeo do Deku, polêmico. eu quero falar um pouco da falta de necessidade, do hype sem sentido e também dar algumas comparações de personagens com esses arcos dark, assim. Em resumo, eu quero espancar o Deku. Mas antes disso, vai lá no meu Discord, link tá aí Gente, na eu gosto descrição, tanto do e Deku. mande o seu desenho do cenário parente, que ele vai aparecer aqui no final do vídeo. Sem mais delongas. Olha o Deku aqui, ó. Bom, é esse ponto. eu acho Gente, que todo mundo coitado já do tá Se Missal, bem que eu tô né? na quarta temporada, não vi a quinta nem a arco sexta. do Deku Dark, tá manjando um pouco Pô, da não história. acho, velho, Mesmo o assim, Deku eu vou dar chato. uma pincelada aqui por ela, principalmente porque eu quero falar de uns bagulho que não fazem o menor sentido. Bom, esse rolê do Deku Dark não é um bagulho recente, é uma construção que tá vindo lá da primeira temporada, mas o ponto de ruptura dele foi nessa treta aí com o Shigaraki, que mó galera ficou machucada e parará. Assim, né, não que as pessoas não se machuquem ao redor do Deku o tempo inteiro, né, e desde que elas estejam vivas, vai ter algum herói com um poderzinho aí pra curar elas, não é verdade? Mirio, que supostamente perdeu a individualidade. Mas ok, isso daí foi traumático pro moleque, só que um ponto que eu acho que seria muito bom se tivesse acontecido nesse arco é esse momento que o Bakugo deveria ter ido de base. E eu falo deveria no sentido mais literal dessa palavra, porque tem um bagulho atravessando o corpo dele e depois ele tá lá em pé, lutando novamente suave, tá ligado? Ah, ali, ó. Ih, tá gente. quente a câmera. Do nada. Caraca, a câmera ficou quente do nada. A câmera esquentou. Gente, a gente vai continuar só por Áudio. áudio, esse Alô. react. Se eles tivessem Vamos colocado uma comentar. perda de um personagem muito Então importante vai ser um react pro Deku, por não áudio. precisava nem ser o Bakugo. Finge que a gente é o... Como é o nome? Fala um canal aqui, o Narrativando, que só faz em áudio, tá ligado? O narrativo não só faz em áudio? Só, não faz? Ah, então tá bom. Então Tudo bom, vamos lá. gente? Zica a câmera. É, exatamente, É. Marcos. Não, daqui a pouco a gente volta. Piuí. Obrigada pelo Prime. Não, daqui a pouquinho a gente... Isso é meio broxante, eu queria mais Mas o Deku Deku Dark. Dark. Daqui a pouco a gente volta, calma aí. Isso justificaria muitas das atitudes do Deku, até as atitudes mais merdas que ele toma nesse arco, e não só... Ah, eu rasguei minha roupa, tô Ed, guys. Bom, mas aí depois desse rolê todo, realmente começa o arco do Deku Dark. Meu Que a gente vê, né, que o Shigaraki, ele escaralhou todo mundo, mano, né? Machucou professor, amigo, herói profissional, o maluco desgraçou geral. E isso foi a gota d'água pro Deku, tá ligado? Tanto que nessa cena... Deve ser engraçado o pessoal da Twitch vendo uma live com uma tela preta e 600 pessoas aqui, o pessoal deve falar, caraca, esse maluco é Ah, brabo. mano, coloca nosso desenhozinho aí. Vou colocar. Coloca os bonequinhos ali na câmera pra fingir que a gente Eu não sei tá se eu ali. tenho eles aqui. Pode. Eu não tenho fácil. eu acho. Coloca uma foto do Midoriya, vamos ser o Digo. Não, você aqui, peraí. Eu vou colocar uma foto bonita. Peraí. Não, vou... Silva com peitos. Peraí. Live de VTuber. Peraí. Por isso que a gente precisa de uns VTuber. Ó, Vixe, Kaká. vou colocar uma foto bem bonita. Podcast, gente, podcast. Pronto. Pronto. O Silva é o bicho, eu sou a planta. Meu Deus. Pronto. Pronto. Daqui a pouco a gente volta. É que quando ele tá falando com os antigos usuários do One for All, ele fala, Vamos lá. eu vou perdoar o Shigaraki. Mas tô na luta, moleque. Malandro, Deku Ai, Dark mentira. aonde? Pros padrões da Hello Kitty, que ele é Dark, né? O maldito do Vai. Shigaraki foi lá, esculhambou geral, É. não existe uma gota de bondade no boneco, mas o Deku não. Ele consegue ver que ele sofreu quando era criança. Nossa, e é aqui que é o arco do Deku Dark, hein, filho? Caralho. Bom, mas aí depois ele se afasta da escola, porque ele sabe que o Shigaraki tá atrás dele, ele não quer ameaçar a vida de ninguém. Mas sim, Deku, vem cá, eu acho que você não pensou muito bem que como você supostamente é o único cara que consegue peitar o Shigaraki, tu ficar longe da escola meio que deixa a escola lá como um alvo bem fácil pra ele fazer todo mundo de refém, Eu pensei né? nisso também. Assim, só falando. Aí depois disso dá mó merda na Mesmo prisão, sem mó assistir galera essa temporada. malia.
Mas esse adolescente só faz merda. O Deku é Adolescente só faz merda. Gente, Deku é adolescente. essa foi a fase rebelde do Midoriya. Ué, mas vai falar que você é adolescente. Todo mundo aí, tem você a nunca fase fez rebelde, que você quer ser emo. Você quer cobrar o quê? Você quer cobrar... Deixar a franja crescer. A gente vai querer cobrar agora a sanidade de um adolescente. Não tem como, cara. Adolescente foi feito pra fazer merda. Não tem isso. como. Ina foge e um desses daí é o Mano dos Músculos, que o Deku enfrenta lá um tempo atrás. Só que aqui no caso ele nem precisava ter se esforçado muito, que o maluco enfiou uma fudendo pedra no olho. Relaxa, Carai. Deku. Daqui a 3 dias ele morre de infecção. E choque. Ele derrota ele com um soco. Personagens na sua fase mais obscura, mano. literalmente torturando seus... Oi. É. Olha. Tá me olhando? Aham, tô te olhando. Você tá vendo minha cara? Gente, não tô nem piscando na câmera. Vocês estão me Pra vendo? defender eu posso estar falando merda porque eu não vi essa temporada. É. Completamente eu tô falando merda. É. Mas... Ó, tô chegando mais perto de meio vocês. que o Midoriya tá treinando pra isso, né, gente? Pra derrotar as pessoas com um soco só. Uai. Ele tá... Então eu também não vou julgar, porque é pra isso que ele tá treinando. Ele tá treinando Ele pra quer derrotar ser o herói super... O herói super 1. O herói número 1. O herói super Se ele não conseguir derrotar um cara com soco, aí vai ficar difícil pra ele, né? Ó, mas eu tenho mais um argumento aqui. Posso tacar um argumento em favor do Deku? Diga. Cara, todo super-herói, pra ser um super-herói, ele tem que acreditar mais do que uma pessoa comum. Senão ele vai ser só um anti-herói. Faz sentido. Deu pra entender? Então, se você quer ser um youtuber bom, Tipo assim, ó. Mano, seja o Superman... seja mais que um youtuber, sei O lá. Superman, ele vai lá, tenta derrotar as pessoas, mas ele tenta enxergar a bondade que tem nas pessoas, até nos piores vilões, sabe? Essas sagas que a gente vê o Superman mega do mal é a minoria, não é a maioria dele. Então, assim, se ele quer ser um super-herói, ele tem que ser heróico, entendeu? Deu pra entender o que eu quero dizer? Entendi. Senão ele vai ser só um anti-herói, igual todos os outros Entendi. personagens que existem hoje em dia. Entendi. Mas eu acho que é disso, que ele tá falando nesse caso, que esse é o problema do Deku Dark, porque o Deku Dark seria pra ser tipo um anti-herói, não um herói. Mas o Deku Dark foi apelidado pelos fãs ou foi apelidado pelo autor? Se for pelos fãs, o problema é dos fãs. Ah, mas o autor criou um hypezinho pra ele ser, tipo, revoltado, Eu né? não sei se foi o autor ou se foi os fãs. Hum. Deu pra entender? Não, ué. Pelos fãs Se aí. foi o fã, o problema é de vocês. Se foi fã, o problema é dos fãs, mano. Porque, tipo assim, se foi fã, o problema é do fã. Os oponentes por estarem no limite da razão. Não, o Deku ele é bonzinho, a fase Dark, mas ele é do bem ainda. E mano, é essa mesma putaria pro resto dessa season toda. No final da temporada ele até volta lá pra escola, mas uma galera que tava se abrigando não quer nem que ele entre ali, porque, bom, ele podia estar traindo o Shigaraki. E cara, tu consegue culpar esses civis ignorantes? Porque ninguém falou pra eles que ele provavelmente é o único que aguenta 10 minutos de porrada com o Shigaraki. Mas ok, levando uma coisa em consideração. Esse arco aqui poderia ser muito bom pro Deku e pra Boku Pera, no a gente Hero já volta, no gente, geral, a gente já volta. se fosse feito da maneira correta. Eu vou pegar Berserk como exemplo, porque você está no canal Cenário A Transparente. galera zoa que ele só fala de Berserk. Eu já vi. Ele foi gente boa com a gente, comentou e tal, mas o pessoal zoou ele que ele só fala de Berserk, não é isso? Bingo, Além de falaram ficar no mais de um chat. vídeo sem falar de Berserk, eu entro em combustão espontânea. Quando o Gantz perde tudo e nota que a vida que ele vivia nunca mais vai ser a mesma, ele jura vingança. Vou falar um argumento aqui que me deram e eu concordo. Diga. Eu fui falar mal de Pânico, gente, eu fui falar mal de Pânico com o Lanzinho e simplesmente eu usei de argumento Poderoso Chefão. Aí o Lanzinho falou, caraca, mas se você usar argumento Poderoso Chefão, você pode falar mal de qualquer filme, porque qualquer filme vai ser pior que Poderoso Chefão. Aí eu falei, faz sentido. Aí eu comecei a falar Exatamente, é isso mesmo. Aí eu comecei a falar mais mal de Pânico, usando como argumento um outro filme do próprio criador de Pânico, que é A Hora do Pesadelo. Faz sentido. O criador de Pânico fez A Hora do Pesadelo, Caralho, sabia? não sabia. Caiu de qualidade pra caralho. Meu Deus, mano. Sim. E aí, se você for comparar Gantz com outros shonens, aí não tem comparação. É a mesma coisa que eu comparar Poderoso Chefão com sei lá, velho, com Peppa Pig. Vai ficar difícil. Deu pra entender o que eu quero dizer? Faz sentido? Eu entendo todos Você os conta lados dessa toda treta. a fonte daquele mal, mesmo que não faça nem sentido. Ele tortura, ele massacra os inimigos dele. Isso não é o que ele gosta de estar fazendo. Ele só tá sem caminho. Ele literalmente deixou pra trás uma das coisas mais importantes pra ele. O Eren também poderia ser um bom exemplo disso, se
a fase Dark do Eren não fosse o Eren inteiro. Mas o fato de, na jornada dele, ele se corrompendo cada vez mais com seu objetivo até virar o vilão, também é um bom ponto pra essa fase Dark dele. É claro que esses dois exemplos aí não funcionariam numa obra como Boku no Hero. Exatamente. Mas ainda assim eles não precisavam nem ir tão longe na brutalidade pra ter um resultado parecido. O Sasuke mesmo é um bom exemplo disso, que por mais que ele não seja o protagonista, a gente vê o que essa espiral de vingança faz ele fazer. Ele literalmente... mas é mais fácil fosse fazer com um personagem coadjuvante do que fazer com um protagonista, tá ligado? O protagonista tem que vender boneco, o protagonista tem que tá na capa dos bagulho. Eu acho que a vingança também, tipo... É diferente, os personagens são diferentes, porque, né? tipo... Uma coisa é o Bakugou ser Dark, outra coisa é o Midoriya. Tá eu acho que eu consigo ver o Bakugou ir pra um lado Dark, de querer realmente o que a galera tava esperando do Midoriya. Ultrapassar o Midoriya a qualquer custo, sabe? Tipo... ultrapassar a linha entre ser um herói e ser um vilão. tipo... Eu consigo ver o Bakugou fazendo isso até. Não, mas é tipo assim, vocês imaginam o Luffy ficar Dark? Não. Então, não dá, mano, porque é um shonen, é uma fórmula, sabe? Então, é isso que eu tô falando. O Midoriya é muito bonzinho, ele é bonzinho desde o primeiro episódio, sabe qual mano. O meu ponto aqui? Meu ponto é o seguinte, eu sempre julgo a obra pelo que a obra apresenta pra gente. A obra do Boku no Hero nunca apresentou pra gente nada perto de uma coisa Dark. Nunca. Desde o primeiro... Então, assim, não tem como eu julgar ela depois por ela não ter feito algo que ela nunca fez. Ela nunca fez nada assim. Ela nunca foi lá no fundo. Ela nunca fez algo... Sabe? Ela sempre foi... É o que eu sempre falo. Cara, o Sten dura um capítulo, gente. O Sten, ele dura, tipo assim... Ele aparece uma vez, ele perde, ele dá uma lambida e acabou. É isso. Então, assim, como a gente vai querer que a obra faça uma narrativa que nunca foi a proposta dela fazer? Então, eu julgo Boku no Hero por Boku no Hero. Deu pra entender? Igual assim, eu julgo Attack on Titan por Attack on Titan. Começo de Attack on Titan é extremamente melhor do que o final. Entendeu? Faz sentido. Faz umas paradas absurdas com o próprio corpo pra conseguir atingir o objetivo que ele quer. Nada importa além da sua vingança. O ponto é... Mas aí a gente também tem que ver porque, tipo... Lua e arrancar o coração do humano e colocar num saquinho de pão. Ele a questão da vingança do Sasuke também... Ele perdeu a família inteira, toda a vida dele foi massacrada, todo mundo Naruto, foi ele tinha uma base bem profunda pra esse bagulho. Sim, aqui, tipo, a galera foi atacada e tal. Eu acho que seria diferente, por exemplo, a mãe do Midoriya tivesse sido assassinada. Sim. Entendeu? Aí acho que se a mãe do Midoriya fosse assassinada, teria um peso maior. Totalmente. Aí sim a gente talvez conseguisse ver o Midoriya que perdeu a cabeça. Eu acho que sim. Que ele nunca mais conseguiria sair dessa fase. Mas pelo menos algum questionamento, algo diferente. Vocês estão parecendo Piuí mesmo, Silvio. Ele não questiona em nenhum momento se ele deveria matar o Shigaraki. Ele não hesita em salvar uma pessoa enquanto ele tá enfrentando um vilão, mesmo essa pessoa que ele tá salvando é o fudendo Overhaul. A webcam já volta, gente. Exatamente, aquele mano que fez aquelas coisas horríveis com a Eri. Mas ele também chega ao ponto de falar pra ele: mano, eu acho que tu deveria ir lá pedir desculpa pra Eri, hein? Deku, se esse moleque aparece na frente da Eri, é mais fácil ela ter um ataque cardíaco do que ela perdoar ele. E pô, mano, esse arco fantástico, ele só tem 7 episódios de desenvolvimento, tá ligado? Os manos nem tentaram criar uma atmosfera, fazer um bagulho legal. É só a porra do skin, filha da puta. A única parte que eu gosto desse arco, porque eu acho engraçada, é os amigos dele tentando fazer ele voltar pra escola. Que em resumo, eles querem matar o Deku. Olha a ideia desse sensato aqui. Ele summonou um iceberg e fez o Deku bater de cabeça no bagulho, filhão. Não, relaxa. Vocês vão levar pelo menos o cadáver dele. E eu não tô nem... Foi salvo, pô. Eu falei que esse Deku ia ficar feio lá no meu último vídeo de Boku no Hero. Ficou feio. Não se compara ficou ao mangá. legal. O do mangá carrega essa parte nas costas, filhão. Isso daí é real. Mano, mas o do mangá, cara... Mano, porque o traço... É o traço. Olha o tanto de rachura. Não dá pra aplicar esse tanto de rachura no anime. Não dá. Na animação. Olha isso daqui. Cara, é impossível, Eles iam ter que mudar de estúdio pra fazer isso. Com certeza. Não é verdade? Sim. Eles iam ter que colocar outro estúdio. Eu acho que o que daria pra fazer é ter colocado mais sombra, mais... Ainda assim, eu acho que ia ficar muito distoante do resto do anime. Então, é porque, do traço do resto do aqui anime. daria certo. Vou dar uma coisa aqui, hein? Daria pra fazer se eles fizessem igual foi com o Wano.
One Piece tinha um traço, chegou em um ano, mudou totalmente o traço. Sim. Plum, mudou. Ficou bizarro, tá ligado? Mas... E não é só iluminação, não, gente. Isso aqui tem muito mais detalhe. É muito mais aresta, muito mais coisa. Deveria ter dado, né? Se eles quisessem ter dado uma moral, tinha que ter mudado a direção pesada, que né? no mangá é melhor, 100% melhor, mas 100%. é coisas que é difícil adaptar. É difícil. Tá, filhão. Isso daí é real, uma baita oportunidade perdida, tá ligado? Porque Boku no Hero não precisa ser mais maduro nem nada, mas sempre que parece que ele tá tentando ser, ele volta atrás pra um lado mais infantilzão. E eu realmente não entendo isso, tá ligado? A gente tem vilões como o Sten, tem o próprio Dabi, que tem aquele rolê todo com o Endeavor, que é uma parada bem legal, tá ligado? A relação de família deles ali. Tem toda aquela parte política e social dos heróis não serem mais vistos como eles eram antes, depois de tanto caos tá rolando. Mas o Deku, que é o protagonista, é intocável. Nada muda nele. Custava botar o Deku um pouco mais violento, um pouco mais egoísta, não exatamente o mesmo personagem numa parte que é pra ele ser algo diferente? Se o Bakugo realmente tivesse tudo de base, por mais que ele revivesse depois, tá ligado? Pelo menos durante esse arco, isso seria motivação suficiente pro Deku, seria uma desculpa, caramba, válida, e ele ia tá meio cachorro louco das ideias por ter perdido o melhor amigo. Não seria algo inovador, sem sombra de dúvida não. Porém, seria ousado. É exatamente por isso que Eu acho que ele tá se iludindo, mano. É inspirado demais de Boku no Hero. Boku no Hero não era isso daqui. Assim, eu admito que eu gostaria de ver um lado mais pesado de Boku no Hero, sim, porque Boku no Hero eu acho que tem a capacidade de história pra isso. Porém, não é o que a obra apresenta. E nunca não, foi o que a obra apresentou. não é. Desde o início. Desde o início, Boku no Hero realmente é um anime que ele... apesar de ter uma história ou outra de algum personagem que é um pouco mais pesada, ele sempre volta o protagonista sempre foi bonzinho, a história sempre volta pro lado Sim, bonzinho mano, da coisa. Sempre a paleta sempre de cor, isso. o tipo de direção, como eles tratam as histórias. Tem histórias pontuais, mas sempre volta pro rolê. Mas, gente, eu acho que isso aí não é questão de ser medroso, é questão de proposta, mano. É, eu Deu acho pra que entender? Não é questão assim, tem certas coisas... A tipo, proposta de Boku no Hero é ser um shonenzão. mano, tipo, É isso. Então eu não vou cobrar no shonen algo que eu esperaria ver num anime mais... Não, mas eu acho que nem é ser shonen. Eu acho Sei que é lá. a proposta do próprio shonen. Porque o coisa também é shonen. É assim, ó, vamos lá. Eu quero dizer o seguinte. A gente reclama... Quem consome One Piece não reclama que não tem morte em One Piece porque sabe qual é a proposta do anime. A proposta do anime não é ter morte toda hora. Então é a mesma coisa. E quem reclama que não tem morte é a galera que não assiste normalmente. Sempre eu vejo uma galera que não assiste. Então se a proposta é essa, eu entendo a proposta e falo assim, eu vou julgar pela proposta. Deu pra entender? Uhum. Se eu ver Naruto e reclamar da melancolia, dos flashbacks e... Não, flashbacks em demasia, isso daí é coisa do anime. Mas a melancolia, as histórias tristes, o discurso no jutsu, isso é proposta do anime também. Entendeu? Eu posso reclamar lá no caso da Kaguya e do desfecho da obra, beleza. Se eu assistir até Attack on Titan e reclamar... Que morre muita gente. Que morre muita gente, deveria morrer menos. Isso é o ir contra a proposta da obra. Eu acho que Boku no Hero não é questão de ser medroso ou menos medroso, é questão da proposta. A proposta dele é ser isso daqui. Então, assim, não é que tudo que fizer tá ótimo. Eu acho que a gente, às vezes, tem que olhar com os olhos da obra. É a mesma coisa que eu ia assistir Mario e eu falar assim, caraca, o Mario deveria ser Sonic, não deveria ser Mario. Não, mano, peraí, qual é a proposta da obra? A proposta é ser um filme Sessão da Tarde? A proposta é ser, tipo, Minions? A proposta é ser o quê? Ah, então se a proposta é essa, não tem como eu julgar, como eu vou julgar a gente assistindo o É a mesma coisa que eu Suzume lá. reclamar que Jojo tem pose. Reclama que Jojo tem pose, entendeu? Então, assim, acho que Boku no Hero, desde da primeira temporada, ele já deixou muito claro o que ele é e pra onde ele vai. Entendeu? Mas não é porque uma obra tem uma proposta que ela não pode ser criticada. Qualquer um pode criticar o que quiser, só que eu também não preciso concordar com a crítica, né, meu querido? 100%. Então, 100%. o que eu tô falando é o seguinte, a gente pode criticar, só que eu acho mais interessante a gente entender qual é a proposta dela. E aí levar isso como base pra fazer a nossa crítica. Igual eu falei, quando eu fiz minha crítica a Dungeons and Dragons, eu levei em consideração a proposta do filme. Quando eu assisto um filme de terror, eu não vou julgar o filme de terror como se o filme de terror fosse uma comédia. Eu vou julgar o filme de terror como um filme de terror. Então, isso, crítica, qualquer um pode fazer. Cada um é dono da sua vida pra criticar o que quiser.
Só que eu acho que existem críticas que elas podem ser mais fundamentadas entendendo a proposta de cada obra, cada produto. Eu acho que o que se criou aqui nessa questão do Deku Dark é que realmente se criou um hype, que a galera esperava um bagulho e acabou se decepcionando porque criou na cabeça uma imagem que... Eu acho que tem certos personagens... Tipo, esperou demais da obra, entendeu? Eu acho que tem Sei certos lá. personagens que eles superam, a estética deles supera o próprio personagem. Por exemplo, o Darth Sim. Vader, tá ligado? Sim. A estética dele supera até os atos que ele faz nas obras. Então eu acho que isso vai acontecer um pouco com o Deku Dark em menor escala, tá ligado? Uhum. Então vamos ver. Não seria algo inovador, sem sombra de dúvida não. Porém seria ousado. É exatamente por isso que eu gosto de Gurren Lagann, tá ligado? Porque quando o Kamina vai de base, um personagem extremamente importante, ele não volta, tá ligado? Não tem esse rolê, tu fica de cara, tu falando, mano, quando é que vão juntar as esferas do dragão aí? Mas o autor tem medo de mexer nas características mais básicas do... Falaram ali que acha o Deku medíocre, mas eu acho a obra inteira de Boku no Hero medíocre. Eu sempre falei que é uma obra que não é excelente, mas ela não é ruim. Ela é medíocre mesmo. Exato. Boku no Hero é um anime bom, mas não é um anime excelente, não é Não. um anime... É um café com leite, pronto. É, Isso. exatamente. É um anime café com leite, não é Sim. a melhor coisa do mundo, mas também não é ruim. Por isso que eu Entendeu? não É julgo um bem ele, meio assim. termo. Eu nunca esperei de Boku no Hero algo fantástico. Meu Deus do céu, como eu vou... Não, é tipo, ela é média mesmo, assim. E é bom, e isso pra mim é gostoso, tá ligado? Tipo, é da hora. Eu me divirto, entendeu? Sim. Com a proposta. boneco pra fazer um arquinho diferente. Medíocre não é ruim, medíocre é mediano. O significado significa isso. Medíocre é mediano, é médio. Médio, medíocre, médio. Mané. Em resumo, meus parabéns pra quem não dropou Boku no Hero até agora, principalmente depois dessa parte. Você realmente, cara, é um guerreiro. E se eu não me engano, o anime tá chegando no final também, o que me faz pensar que, meu Deus, qual será a qualidade do próximo grande show, né? Assustadora. Bom, rapaziada, mas por hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo, mas calma. Calma que eu tenho que mostrar esse desenho aqui. Eu pedi, rapaziada fez, mano. Olha! No estilo do Vampire Hunter D, mano. Ah, pelo amor de Deus. Se você quiser Ficou mandar bonito. sua arte do cenário parente, vá lá no Discord, link aí na descrição, mané. Vai ser um prazer colocar aqui. Bom, antes de eu também quero agradecer mandou R$2. Tamo junto. A minha crítica é que é muito shounen. Associada. Esse aí, muito show, né? Muito show, né? Euzinho perguntou, ele falou de Berserk, falou. O bingo. Não, mas Gostei assim, do vídeo. eu achava que você tinha parado de gravar. Não, vai lá. Foi mal. Você o quê? Foda-se, esquece. Você o quê? Não, eu esqueci o que eu ia falar. Legal, bacana. Bacana. Comentem o que vocês acham. Bacana. Beijo no bacana. coração.